Estamos começando mais um episódio do Consultório A. Eu me chamo Gabriel Aled e no diagnóstico de hoje o nosso tema é como o médico deve pensar o seu marketing. Como vocês já sabem, o diagnóstico ele tem uma ideia de ser algo mais próximo, ser um grande áudio do WhatsApp, onde eu vou trazer para vocês alguns insights sobre temas que são extremamente importantes para o consultório médico. E hoje, como o médico deve começar a pensar o seu marketing, o que eu pensei? Hoje a gente é bombardeado com várias ofertas, pensamentos, insights, seja do médico tem que ter uma esteira de produtos, seja, por exemplo, que o médico tem que ter uma oferta high ticket, tem que ter um pacote, um plano de acompanhamento, tem que largar o convênio para ir para o particular. E hoje eu quero não desmistificar isso tudo, mas trazer a forma como eu acho que o marketing deve ser feito. Que é o marketing mais básico, é o marketing pautado ali em fundamentos. Às vezes a gente se perde muito no que tem de mais novo no mercado, na nova estratégia, na estratégia mágica. E às vezes, quando o médico ele pensa no fundamento, ele consegue tomar a decisão de uma maneira muito mais assertiva. E saber se, por exemplo, a oferta high ticket, o plano de acompanhamento, largar o convênio para ir para o particular, se aquilo vai fazer ou não sentido para ele. E é isso que eu quero que você comece a pensar hoje. Eu quero que no final desse episódio, são episódios mais curtos, eu quero que você saiba como tomar decisão. E se aquilo faz ou não sentido para você, tá? Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu penso no marketing é sobre análise competitiva. Não tem como eu pensar no marketing sem eu pensar em análise competitiva desse médico. E o que é análise competitiva? Primeiro você já parou para pensar por que o seu paciente deve escolher você como médico? Sempre quando chega um cliente novo, eu tenho que criar uma estratégia nova de marketing para algum médico, a primeira coisa que eu falo é isso, olha, por que eu devo escolher você como meu médico? Normalmente os médicos sabem responder, mas aqueles que não conseguem responder essa pergunta de bate-pronto, eu pergunto, olha, então, se o paciente não vai te escolher, por que eu vou fazer marketing para você? Se você não tem ali nenhum diferencial para o paciente te escolher, ele vai escolher o concorrente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o que você tem de diferente. Pode ser um atendimento mais rápido, pode ser a sua capacitação, pode ser que você atende num local muito bom, pode ser que você é rápido, tá? Pode ser que você é assertivo, pode ser que você atende convênio, pode ser que você atende barato, pode ser que você dá uma experiência para o cliente extremamente diferente, entendeu? Então você tem que parar e pensar, por que esse paciente tem que me escolher? Se você não sabe por que o paciente tem que te escolher, não há marketing que vá trazer paciente, porque você não tem diferencial. Então ele vai ligar para você, vai ligar para o concorrente e vai escolher o concorrente. Então eu tenho que saber esses meus diferenciais. A segunda coisa, que também está um pouco aliada com a primeira, que são as suas forças, as forças do seu negócio. Caso você queira aprofundar um pouco mais nisso, bota no Google matriz SWOT. Você vai conseguir entender de onde que eu tirei isso, tá? Mas basicamente eu quero saber quais são as suas forças. O que você tem de ponto positivo? E aí você pode listar localização, preço, por exemplo, experiência, RQE, se você tiver RQE, então eu sou subespecialista, por exemplo. E eu também quero que você pense o lado oposto, as suas fraquezas. Isso é muito importante você pensar em fraquezas para eu saber como é que eu vou contornar isso. Então, olha, se eu não estou numa localidade muito boa, eu posso, por exemplo, dar a possibilidade de atender por telemedicina. Se, por exemplo, a minha secretária ali não é tão boa ou não é tão eficiente, eu posso criar um script para ajudar ela. Então, eu tenho que entender as minhas forças e as minhas fraquezas para aí sim eu pensar no meu marketing. Então, eu não começo a pensar no meu marketing e depois eu vejo, putz, eu não tenho diferença competitiva para o meu paciente me escolher. Eu não tenho força. As minhas fraquezas estão muito em evidência. Então, vocês viram que a ótica é, eu faço uma análise interna, tá? Para aí sim eu entender como que vai ser meu posicionamento. Aí vamos pegar a parte mais técnica. Para eu entender quais são as campanhas de marketing que eu vou usar. Se eu vou usar Google Ads, se eu vou entrar no Instagram, produzir conteúdo. Eu tenho que saber esses meus diferenciais para que eu saiba como é que eu vou expressar isso para as pessoas. A segunda coisa que eu sempre faço é a parte do estudo de mercado. Eu sempre faço isso. É muito importante você entender aonde que você está inserido. Com quem que você está concorrendo? Quem que o seu paciente pode escolher além de você? E aí eu separei aqui algumas perguntas que eu quero que você se faça para entender o mercado. Primeiro quanto que os seus concorrentes estão cobrando? Isso é muito importante, porque isso tem a ver ali com o seu posicionamento no mercado, tá? Então eu quero saber se eles cobram 500, 400, 300, 1.000, 1.200.
quanto seus concorrentes cobram, para aí sim você saber como é que vai ser o seu posicionamento. Segunda coisa, você tem muitos concorrentes ou não? É muito diferente você ser um otorrino em uma cidade, por exemplo, de São Paulo, que tem, vou botar ali, centenas de otorrinos, do que você ser um otorrino numa cidade no interior da Bahia. São estratégias completamente diferentes. Não existe como eu ter duas estratégias semelhantes para esses dois médicos. Um deles está numa cidade pequena, por exemplo, vou botar ali 100 mil habitantes, e ele é o único otorrino, então ele não tem concorrência. Eu tenho que aparecer, mostrar que ele existe e ponto. Isso já vai ser suficiente muitas das vezes. E o segundo médico é o médico que está numa cidade, por exemplo, com muita concorrência. Então eu tenho que demonstrar ali os meus diferenciais para eu ser escolhido por esse paciente. De maneira muito mais ali veroz, muito mais agressiva do que esse outro médico. Então, entende o preço, entende se tem muito concorrente ou não, entende ali se eles atendem por convênio, não atendem por convênio. Tem muita gente que coloca o convênio de uma forma... Você nunca pode cobrar convênio na sua vida. E eu já tendo atendido algumas centenas de médicos, posso falar que falar isso por si só é uma burrice, tá? Mas por quê? Porque, lógico, se eu for pensar que o convênio tem um repasse de R$70, R$50 para o médico clínico, realmente é muito ruim eu cobrar convênio. Eu vou ter que ter um volume gigantesco ali de atendimentos para que eu consiga pagar minhas contas. E esse volume gigantesco talvez prejudique a qualidade do meu atendimento. Ótimo, ótima análise. Agora, se eu tenho uma cirurgia que me paga R$15 mil pelo plano de saúde, é ruim? Se eu tenho uma cirurgia que me paga ali 5 mil, 6 mil reais pelo convênio, é ruim? Então, tem especialidades que o convênio pode ser uma ótima estratégia. Eu vou receber menos na minha consulta clínica, mas eu vou receber mais na parte cirúrgica. Então, eu vou até falar isso um pouco mais pra frente, mas eu tenho que entender sobre o meu negócio, sobre a minha precificação, sobre o volume de pacientes que eu tenho que atender, para eu saber se vale ou não a pena comprar convênio, tá? Não só, não vale, ponto final, acabou, o cara falou do Instagram que não é para cobrar, não posso mais convênio, vou sair. Aí o cara tá ganhando muito bem com convênio, já vi médicos que tiram ali 100 mil reais com convênio, estão com faturamento excelente, com lucro, uma margem de lucro excelente, mas aí viram fulano falando e ponto final, acabou. Então, raciocinem antes de tomar a decisão. Lógico que a sua hora não vale 50 reais. Se você só oferecer consulta, por exemplo, talvez você vai ter que migrar para particular. Grande chance de você ter que migrar para particular para você ter um faturamento adequado com a experiência que você quer proporcionar para o seu paciente. Outro ponto importante, quanto investem por mês. Então, chega para aquele seu amigo que é da mesma especialidade que você e pergunta, fulano, quanto que você está investindo no seu marketing? R$1.000? R$2.000? Quanto que você paga para uma agência? Ou quanto que você paga em anúncio? 3, 4, 5 mil reais? Ah, entendi. Para eu ter uma referência mais ou menos de quanto que eu vou precisar investir para eu estar ali com o posicionamento adequado, com o volume interessante de paciente, para eu ter ali uma métrica de aonde me balizar. Outra coisa importante, qual a margem de lucro do seu negócio? Isso aqui é muito importante. E às vezes os médicos não param para pensar nisso. Então você tem que saber quanto que o seu negócio dá de lucro. E lucro não é faturamento, tá? Lucro não é faturamento. Não é porque você faturou 25 mil reais, 30 mil reais, que o seu consultório lucrou 30 mil reais. São duas coisas diferentes. O lucro é o que sobra na última linha. E outra coisa, o lucro não é o seu salário, tá? O lucro não é o salário do médico, tá? Então você está lucrando 20 mil reais, isso não é o seu salário. O salário é um valor mensal que você vai retirar fixo todos os meses. E a outra parte ali é o seu lucro. Ah, Led, você começou falando de marketing e agora está falando de negócios, de gestão. Lógico, estão extremamente ligados uma coisa com a outra. Para eu saber quanto que eu vou investir, se eu vou aumentar ou não meu investimento em marketing, quanto que eu vou ter que investir, se aquilo vai estar me dando resultado ou não, se sendo positivo ou não, eu tenho que saber a margem de lucro do meu negócio. Outra coisa é o que meus concorrentes estão fazendo. Eles estão fazendo Google, estão fazendo marketing de conteúdo, estão fazendo lançamento. E o que os meus concorrentes estão fazendo no mercado? Que eu consigo entender e estudar o mercado para saber qual que vai ser a estratégia que vai se adequar para a minha realidade. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais para você pensar marketing. E eu vejo que pouquíssimos médicos pensam nisso. Que é análise competitiva, basicamente os seus diferenciais e o estudo de mercado. O que está acontecendo hoje em dia? Só essas duas coisas já vão te dar um senso crítico muito maior para se caso venha alguém falar alguma estratégia, você contrate uma agência, você consiga debater, trazer argumentos, trazer pontos. Ah, você falou que tem que entrar no Instagram para produzir conteúdo. Mas olha, o meu colega, que é referência na região, ele só faz Google. Por que a gente não começa pelo Google, por exemplo, ao invés de começar pelo marketing de conteúdo? Então,
eu ganho argumentos, eu ganho ali entendimento para eu conseguir tomar uma decisão. Outra coisa importante que é o ponto 3, tá? Quando eu vou pensar num marketing para o médico, é o posicionamento. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Para quem que eu vou me posicionar? Quanto que eu vou cobrar? Qual que é o valor percebido que esse paciente tem na minha consulta e o meu público-alvo? Se eu não sei isso, eu não sei como definir, eu não tenho como definir meu posicionamento. Então, o médico tem que saber quanto que ele vai cobrar. Para quê? Porque isso é ligado com posicionamento. O médico tem que saber quanto que ele está gerando de valor para o paciente, para saber se o paciente está achando barato ou caro aquilo que ele está cobrando. E terceiro, isso está diretamente ligado para o público que eu quero atender. Isso faz muita diferença para a campanha, para marketing, para a experiência, para a secretária, para script, para tudo. Eu tenho que saber quem que eu vou atender. Eu quero atender público A, B, C, D, idoso, adolescente, mulheres, homens, quem que eu quero atender. Uma ginecologista focada em menopausa, por exemplo, ela vai ter um público muito mais específico. Então, talvez ela consiga cobrar mais caro porque ela escolheu um público específico, porque ela vai conseguir gerar muito valor para essa paciente. Aí faz total sentido. Então eu vou ter uma experiência, um pacote de consultas, ou eu vou conseguir entender muito bem as dores dessa mulher para que eu consiga cobrar mais caro. E ela vai perceber isso e ela vai pagar mais caro, porque ela entendeu que eu sou uma médica, um médico, que vai atender as necessidades dela. Então, precificação, valor percebido e público-alvo estão diretamente ligados ao seu posicionamento. É esse conjunto que define ali o seu posicionamento no mercado. E não existe certo ou errado, tá? Não é porque o seu colega cobra R$600 que você tem que cobrar R$600. Tem uma médica que eu atendo que ela cobra R$380 a consulta. E ela está muito bem. Ela escolheu cobrar menos para que ela tivesse um volume maior, mantendo a qualidade, mas ela atende um público que gera prazer para ela atender. Então ela junta negócio com bem-estar, com felicidade. Ela falou, além de eu cobrar R$700, que é o que eu acho que vale a minha consulta, eu vou nichar muito o meu público. E eu não quero. Eu quero que todo mundo tenha acesso. Por mais que a minha agenda esteja 3 meses para frente, não tem problema. Ótimo. Então, ela conseguiu tomar essa decisão, porque ela viu que esse preço de consulta seria viável, traria um retorno financeiro para ela. Ela pagaria as contas, receberia o salário e conseguiria ele ter lucro no final do mês. Excelente. Então, eu quero que você abra a sua cabeça para pensar isso. Então, a precificação, eu quero que você entenda como é que vai ser a precificação, para você saber qual público você vai atrair. Valor percebido é o seguinte, isso aqui eu quero até fazer uma aspas sobre valor percebido. O que é valor percebido? Uma consulta de R$500 é caro ou barato? Depende. Se o paciente ver que aquela consulta vale R$500, ficou barato. Se o paciente não ver que aquela consulta vale R$500, está caro. Então, eu tenho sempre que ter um valor percebido maior do que o preço da minha consulta. Então, meu valor percebido tem que ser ali maior do que o preço da minha consulta. Aí o paciente não vai ter tanta objeção na hora que ele vai querer ali fechar um tratamento, fechar um acompanhamento com você, ou também fechar uma consulta. E público-alvo, que eu vou até adentrar depois, um pouco mais à frente, não sei se nesse episódio ou no próximo, mas é você entender ali quem que você vai atender, tá? Qual é o nicho de públicos. E eu sei que você pode atender todo mundo. É uma conversa que eu tenho frequentemente com os médicos. Eu sei que você pode atender, muitas das vezes o pneumologista pode atender criança, idoso, adulto, mas quando você ali define o público-alvo, a sua comunicação fica melhor. A forma como você fala, a estratégia que você usa, públicos diferentes têm comportamentos de compra diferentes. Então, eu entender meu público-alvo vai facilitar com que eu me posicione naquele nicho, que eu me posicione naquele mercado, tá? Por exemplo, é muito mais fácil eu ter um posicionamento bom sendo um psiquiatra que trata TDAH, por exemplo, na minha comunicação, do que eu ser um psiquiatra geral. Vou estar concorrendo com todos os psiquiatras. Quando eu nicho na minha comunicação, fica muito mais fácil. Eu tenho um posicionamento ali, por exemplo, que eu sou referência naquela região ou naquela patologia, tá? Outra coisa também, eu não conheço, olha que eu já falei com muita gente, com muita agência de marketing, com muitos profissionais, com muitos médicos, e são poucos deles que se atentam nesses pontos antes de pensar e cogitar qual vai ser a estratégia que o médico vai usar, tá? Então, esses pilares eu quero que você pense e que você leve isso com você. Então, inclusive, esse episódio é público, o podcast é público, eu tenho um produto, foi um produto que custa R$40, que fala basicamente isso. Eu explico isso aqui de maneira muito mais estruturada. Eu vou até deixar o link na descrição desse episódio,
que é para que as pessoas comecem a pensar o marketing diferente. O marketing médico, principalmente, diferente. Não só como campanha, como estratégia, como funil, mas de maneira muito mais sólida. E aí, o outro ponto, por que eu fiz esse disclaimer antes? Porque o próximo ponto é plano de negócio. Isso aqui é fundamental. Se você não tiver um plano de negócio bem estruturado, não tem como você ter a mínima noção se aquilo está fazendo sentido ou não para você. Como isso funciona? Se eu estou investindo, por exemplo, R$1.000 em marketing e eu estou conseguindo um paciente, isso é bom ou isso é ruim? Olha, eu investi R$1.000, consegui um paciente, isso está ruim. Por quê? Porque eu cobro R$500 na minha consulta. Tudo bem. Agora, se você é um cirurgião plástico e esse paciente fechou uma cirurgia de R$25.000, tá bom ou tá ruim? Eu botei 1.000, voltou 25.000. Eu acho que tá muito bom. Então, os mesmos R$1.000, os mesmos pacientes me geram resultados completamente diferentes. Então, pagar R$1.000 no paciente pode estar caro ou pode estar muito barato. Depende do que? Da sua especialidade, de quanto você cobra. Por exemplo, isso é um caso muito interessante. O psiquiatra, por exemplo, tem muitos clientes que são psiquiatras. O que acontece? Olha, eu paguei R$500 no paciente. Eu investi 500, por exemplo, e eu consegui um paciente que eu cobro R$500 a consulta. Você pode falar, olha, eu fiquei no 0 a 0. Isso aqui é muito ruim. Eu investi 500, eu paguei minha consulta, ainda tive que pagar imposto, tive que pagar a agência de marketing, já tive todo um prejuízo. Tudo bem. Esse paciente, no próximo mês, ele vai no seu consultório de novo. Ele pagou mais de R$500. No próximo mês, ele vai de novo. Ele foi, por exemplo, um ano no seu consultório. Ele foi ali 10 vezes no seu consultório dentro de um ano. Ele pagou R$500. Logo, ele pagou R$5.000. Então, eu investi 500, consegui um paciente de 500. Só que esses 500 não são 500, são 5.000. Eu investi 500, eu ganhei 5.000. Pronto. Agora a estratégia faz muito mais sentido. Então, esse médico que tem esse LTV que a gente chama, que é Lifetime Value, que é quanto que o seu paciente vai deixar com você ao longo do tempo, de financeiramente falando, muda muito de especialidade para especialidade. Então, investir 500 e ter uma consulta de R$500 pode me dar retorno ou não, dependendo do lifetime value desse paciente. Então, se você for, por exemplo, um pneumo que atendeu uma vez só e agora só ano que vem, talvez eu não possa pagar R$500. Eu tenho que pagar R$50 nesse paciente. Eu tenho que pagar R$100 nesse paciente. Agora, se for com um psiquiatra, faz total sentido. E isso é plano de negócio. Então, agora você começou a entender a importância do plano de negócios para o médico e para o marketing. Porque eu tenho que saber, primeiro, por onde eu vou adquirir esses meus pacientes? Se vai ser pelo Instagram, se vai ser por indicação, pelo TikTok, se vai ser pelo YouTube, se vai por onde? Eu tenho que conseguir paciente. Vai ser por onde? Por indicação de colegas. Isso aí é plano de negócio. Eu tenho que entender qual é o preço que eu vou cobrar. E o preço que me dê lucro. Lembrando que o preço ele tem dois componentes. Que é o financeiro, eu tenho que saber quanto que eu tenho que cobrar para ter retorno. E o mercado. Por quê? Eu tenho que cobrar R$1.000 na consulta para que eu tenha retorno. Tudo bem. O seu paciente está disposto a pagar R$1.000, aí é outra coisa. Então, o preço está sobre o aspecto financeiro do médico e sobre o aspecto de mercado, tá? Outra coisa, equipe, eu vou ter secretária, não vou ter secretária, isso impacta ali nos meus custos do meu consultório. Tá? Se eu vou ter equipe ou não vou ter equipe. Outro ponto são os custos mesmo. Aluguel. Eu vou atender só telemedicina. Tudo bem. Tem médico que tem aluguel fixo, tá? Tem que pagar todos os meses ali a sala. Tem médico que trabalha em coworking. Eu acho genial o médico que está começando a carreira ou querendo migrar para o particular ou sublocar, ter um coworking. Você vai pagar ali R$50 a hora e talvez aquilo ali seja uma ótima validação para você. Os serviços que você vai oferecer. Olha, Led, eu só ofereço consulta. Eu ofereço consulta e um plano de acompanhamento para esse paciente. Eu ofereço consulta e faço procedimento. No caso das dermatos, por exemplo. Eu ofereço consulta e tenho ali, por exemplo, vacinas no caso de pediatra. Então, eu também faço vacina ali para o meu paciente. Então, quais são os serviços que você tem? Porque isso impacta se a campanha deu resultado ou não. E outra coisa que também que eu acho muito importante é a localidade. Tá? Isso aqui faz muita diferença. Não vou falar de onde que é, mas eu tenho clientes numa cidade que eles estão em bairros diferentes. Então, é a mesma especialidade, só que os bairros são muito distantes. Um deles tem 10 vezes mais resultado do que o outro. Por que ele tem mais resultado? Por causa unicamente da localidade. Unicamente da localidade. Só por causa disso.
Eu vou pular aqui a parte do DNA do paciente e eu vou ficar de falar só sobre paciente num próximo episódio, tá? Num próximo diagnóstico, não sei se vai ser o próximo ou o próximo, eu vou falar só sobre a parte ali da persona, como definir ali o público-alvo, mais aprofundado. Mas tem duas coisas que eu quero falar hoje com vocês, e vai dar tempo, que é o tempo de compra e a jornada de compra, tá? Por quê? Quando eu vou definir e pensar no meu marketing, eu tenho que entender qual que é o tempo de compra desse meu paciente. Como assim era de tempo de compra? Vamos lá, eu tô tossindo frequentemente, e eu sei que o médico que cuida do meu pulmão é o pneumologista, por exemplo. Então eu vou entrar no Google, vou procurar pneumo, vou encontrar o site de um pneumo, vou ligar e vou agendar. Então o meu tempo de compra ele foi muito rápido. Eu precisei, procurei, liguei, agendei. Agora, por exemplo, eu quero colocar Botox no meu rosto. Quero colocar Botox. Eu não vou acordar no dia seguinte e falar, olha, vou botar Botox no Google, Dermato no Google. Eu vou agendar a Dermato para fazer o meu Botox. Não. Eu quero saber quem é essa profissional. Eu quero saber se ela é boa. Eu quero saber quem ela é. Então talvez eu entre no Instagram dela. Talvez eu procure ela em algum outro lugar. Talvez eu procure para algum amigo meu, se ele já fez Botox, por exemplo. E aí sim, depois de ali um mês, eu vou agendar. Ótimo. Vamos falar, por exemplo, que eu sou uma mulher. E eu quero colocar silicone. Tá? Eu quero colocar silicone. Eu não vou acordar amanhã e falar, olha, vou agendar um médico para marcar minha cirurgia para colocar silicone. Aí eu vou ter que, por exemplo, se sou mulher, eu vou pedir indicações para minhas amigas, eu vou procurar no Google, eu vou procurar no Instagram, eu vou acompanhar o conteúdo desse médico, eu vou falar com meus familiares, por exemplo, então isso acontece muito, eu vou conversar com meu marido para ver se a gente vai ou não investir, eu vou conversar, por exemplo, com outros familiares que eu tenho, que eu quero pedir opinião, eu vou mostrar o médico para outras pessoas e vai demorar 6 meses de eu decidir botar silicone até eu botar silicone. Então, é uma jornada de compra mais longa. Então, o pneu é mais rápido, a dermato deu um mês e o cirurgião plástico são 6 meses. Então, é importante eu entender isso para aí sim eu criar a minha estratégia de marketing. Por quê? Se eu decidir que o meu tempo de compra é curto, talvez só o Google funcione. Se eu entender que o meu tempo de compra é intermediário, talvez um Instagram Ads, tá? Então, que é o Meta Ads, é uma campanha para Instagram que eu vou distribuir conteúdo e eu vou fazer uma oferta. Se eu descobrir que é uma jornada de compra mais longa, aí eu vou ter que ter o Meta Ads e o marketing de conteúdo muito forte. Então, pronto, eu vou entender o tempo de compra para aí sim eu colocar a minha estratégia ali no meio, tá? Não tem como definir a minha estratégia sem eu entender o tempo de compra. E não tem como eu saber o tempo de compra se eu não sei quem é meu paciente. Então está tudo ligado. E não tem como eu entender quanto que eu vou investir ou em quais canais eu vou investir se eu não sei os meus custos, se eu não sei o meu preço, quanto que eu vou cobrar, o volume que eu quero atender, o posicionamento que eu quero ter, os meus diferenciais competitivos. Então está tudo ligado para eu pensar no meu marketing, tá? Então eu quero que você vá pausando o episódio ou escute ele outras vezes. Eu faço muito, eu adoro escutar podcast. E eu vou escutando e eu vou pausando e anotando, tá? O que eu preciso responder. Então, entenda qual é o tempo de compra do seu paciente. E aqui eu quero definir em dois, tá? O de intenção e o de atenção. O que é intenção de compra? Eu quero comprar alguma coisa. Ou seja, eu estou procurando um neurologista, eu estou procurando um urologista, eu estou procurando um nefrologista. Eu estou realmente procurando, eu estou com a intenção de achar um médico. A atenção não. Eu posso estar rolando o meu Instagram e aí eu vi, por exemplo, eu tenho asma. Agora não fazem, sei lá, 15 anos que eu não tenho crise. Mas eu tô lá rolando o meu Instagram. E eu vi, olha, tem como você viver sem asma. Aí eu falo, olha, interessante. Eu não sabia, eu achei que eu ia viver a asma para sempre. Aí eu cliquei no anúncio e entrei no site. Poxa, que site legal. E tem um vídeo lá explicando sobre asma, como é que funciona para tratar. E tem um botão ali de saber mais. Eu cliquei e caí no WhatsApp. Isso é atenção. Eu não estava procurando médico para tratar a minha asma. Eu estava rolando o feed do meu Instagram e eu encontrei um médico. Então, um é intenção, eu estou procurando médico. E o outro é atenção. Eu não estou procurando médico, mas caso algo desperte a minha atenção, eu vou tomar uma ação, tá? Então, são dois tipos de marketing muito diferentes. Eles podem ter ligação, mas normalmente eles são diferentes. Então, eu quero que você entenda qual que é a jornada de compra do seu paciente. Se é por intenção ou por atenção. E aí você vai ver o tempo de compra. Intenção normalmente é muito mais rápido, tá? Eu estou procurando, normalmente é mais rápido e eu vou, por exemplo, numa rede de pesquisa. Hoje em dia é o Google Ads, tá? O Google. E a jornada de compra do paciente. Para a gente fechar o diagnóstico de hoje, a jornada de compra. O que é isso? Eu quero que você responda algumas perguntas. Primeiro é, por que o meu paciente me procura? Olha,
é uma mulher que tem menopausa e ela está me procurando uma endócrino para aliviar os sintomas da menopausa. Olha, o meu paciente me procura porque ele está tossindo muito, porque ele está com dor na bexiga, por exemplo, eu sou um nefro, um urologista, me procura, por exemplo, porque ele quer ficar mais bonito. Então ele quer melhorar ali a parte estética. Ele me procura porque ele já procurou vários médicos e nenhum deles foi bom por indicação. Então ele quer uma outra opinião. Aonde uma paciente me procura? Onde que ele procura? É no Google? É no Instagram? É no TikTok? É no YouTube? Aonde que esse paciente está me procurando? E como que ele te procura? Qual palavra que ele usa? Qual é a forma que ele faz, tá? E aí sim eu consigo ter uma estratégia de marketing eficiente. Então, como o diagnóstico de hoje foi como o médico deve pensar o seu marketing, eu acho que a gente finalizou muito bem, tá? Então eu quero que você saia daqui pensando como uma grande conclusão. Pense nos seus diferenciais, estude o mercado, defina o seu posicionamento, entenda o seu negócio. Led, eu tenho um consultório, só eu sozinho, que trabalho de casa. Você tem um negócio. Você tem que pagar conta, tem que pagar imposto, tem que taxa de cartão, tem que investir em marketing. Então, entende o seu negócio para ver o que faz sentido, tá? Depois eu posso pegar e fazer o diagnóstico só sobre plano de negócio, tá? Eu posso até fazer para vocês, que acho que vai ser uma coisa legal. Defina ali o tempo de compra do seu paciente, se é intenção, se é atenção, quanto tempo normalmente e qual é a jornada que ele percorre até agendar. Espero que você tenha gostado, tá, do diagnóstico de hoje. O meu Instagram, caso você queira conversar, tirar alguma dúvida, é @aledgabriel. Esse episódio aqui vai no Spotify, eu sempre coloco no YouTube. E lá no meu Instagram, no link da bio, tem o link do canal do WhatsApp, onde todo dia eu mando um áudio, tá? Semanalmente eu vou lá e mando os conteúdos. Então, caso você queira também, eu vou deixar o link, vou ver se eu consigo deixar o link na descrição do YouTube e na descrição do Spotify. Então é isso e espero você no próximo episódio.